a Assembleia de Deus, ela continua. Mas eu pergunto para os irmãos, aquela pureza do movimento pentecostal é a mesma que temos hoje no nosso meio, na Assembleia de Deus? Não. Está desfigurado e deturpado. Ou seja, ele perdeu a pureza, perdeu a visão, perdeu o propósito inicial, mas, no entanto, nós ainda ostentamos o título de ser a maior igreja pentecostal no Brasil. É assim, irmãos? E não por acaso a Assembleia de Deus está sofrendo um verdadeiro êxodo. Muita gente saindo da Assembleia de Deus e indo para as igrejas reformadas. Então, nós estamos vendo que há um fenômeno ocorrendo no nosso meio e nós, enquanto Assembleia de Deus, que amamos essa instituição, nós temos que rever alguns conceitos, valores, o que está acontecendo no nosso segmento. Atualidade. Características do movimento pentecostal da atualidade. Nós vamos aqui nesse tópico, irmãos, falar de algumas características do movimento pentecostal dos nossos dias. Alguns teólogos estudiosos, eles definem o movimento pentecostal com vários nomes na atualidade. Neopentecostal, que é novo, né? Novos pentecostais, neopentecostal, hiperpentecostalismo. O que não falta é nome, irmãos, entendeu? Pessoas que estão percebendo atitudes, comportamento, mensagem, pregação, sensacionalismo e emoção sem fundamento bíblico. Então, há vários estudiosos. Então, alguns definem o atual momento da igreja, concernente ao movimento pentecostal, como neopentecostais, que são os novos pentecostais que estão aí, o hiperpentecostalismo, que é o extremo, entendeu? Então, nós vamos procurar ver as características desse movimento pentecostal na nossa atualidade. Vamos lá. Se eu consigo mudar aqui. Eu destaquei tópicos, irmãos, que nós vamos falar. Hoje eu vou tentar falar pelo menos 3 tópicos relacionados a esse assunto. O primeiro tópico é a relativização de verdades que Deus estabeleceu como absolutas. Veja só, um dos pilares do movimento pentecostal, irmão, é a palavra. Poder de Deus. Movimento pentecostal sem palavra, irmão, pode falar uma coisa? É fanatismo religioso. É oba-oba, é ripa no balai e bala house. Não existe avivamento genuíno se não tiver a palavra de Deus. E o que nós vimos até pouco tempo atrás, eu não sei se os irmãos pegaram esta fase, que gente que ia no monte, cheio do poder de Deus, mas não ia na escola dominical, entregava revelamento e profetada, mas não participava de culto de doutrina, porque quando ia entregar uma mensagem, tinha que parar o culto, tinha que parar a mensagem. Porque a profecia estava sendo entregue. Só que o irmão que estava entregando profecia, ou a irmã que estava entregando a tal da profecia, não participava de escola bíblica dominical. Era tido como o santarrão, entendeu? Era o santarrão. E ai do dirigente, do pastor, que questionasse. Então, meu irmão, não existe avivamento verdadeiro se não tiver a palavra de Deus. A história dos avivamentos, elas mostram que os avivamentos surgiram a partir do zelo para com a palavra de Deus e a busca do Espírito Santo de Deus.
Quando nós vemos o dia de Pentecostes, Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem o quê? Revestidos de poder. Quantos dias que eles ficaram reunidos até que o Espírito Santo veio, irmãos? 10 dias. Ele ressuscitou na Páscoa, 50 dias seria o Pentecostes. A Bíblia fala que ele andou com aproximadamente 40 dias e depois ele foi assunto ao céu. Então dá um intervalo de 10 dias. O que os irmãos ficaram fazendo nesses 10 dias, irmãos? Facebook, WhatsApp, todo mundo despreocupado, promessa vai vir, nós vamos esperar e a glória vai vir. Não, eles estavam reunidos estudando, irmão. Porque quando a glória de Deus veio, o Espírito Santo veio e impactou o ambiente, a multidão lá fora falou, esse povo está todo mundo embriagado, tomou umas e outras, no horário desse, aí Pedro levanta, irmão, e os irmãos ficou preocupados com Pedro, porque Pedro era daquele que quando ficava zangado, cortava uma orelha. Ele queria cortar a cabeça, mas eles falaram, o que Pedro vai fazer? Aí Pedro levanta e fala, não tem ninguém aqui bêbado, embriagado, não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então vocês entendem que a palavra, ela vem antes do avivamento na igreja? Então, se não tiver palavra, ensino, o que nós vamos ver na igreja é fanatismo religioso. Aí eu coloco aqui a relativização de verdades que Deus estabeleceu como absolutas. Então, nesta pós-modernidade, nesse novo movimento pentecostal, esse pentecostalismo, hiperpentecostalismo, nós vemos a relativização de verdades que Deus estabeleceu como absoluta. Deus não muda de ideia não, irmão. O conceito de pecado, de pureza e santidade, ele agora, dentro de muitas igrejas, é relativo. Ah, mas não pode mais isso? Não, irmão, nós estamos modernos, agora pode. Então, às vezes a gente, quando visita algumas igrejas, irmão, de pessoas que eram da Assembleia de Deus, teve uma denominação que eu não vou falar, que no meio da crise que ocorreu aqui em Valadares, no ministério, várias pessoas saíram e foram para esta denominação. O pastor estava lá horrorizado com os irmãos que saíram da Assembleia. Roupas colantes, decotada, quase que a nudez exposta, e coisa que nem eles tinham prática, irmão. Parece que agora nós vamos botar tudo para fora, vamos botar a mercadoria à mostra, ou seja, já estava com o espírito da sensualidade, da imoralidade, da luxúria, da lascívia, latente. Agora saiu, lá está liberado, vem cá. Então nós estamos relativizando a palavra de Deus. Aqui é permitido e lá não é permitido. Aqui pode e lá não pode. Vem cá, o Deus da Bíblia, ele é o mesmo, ele não muda. Então nós vemos que Deus trabalha com verdades, irmãos, absolutas. A sociedade trabalha com verdades transitórias. E a Bíblia trabalha com verdades absolutas. Elas não mudam. O padrão de Deus, ele é o mesmo. No evangelho da pós-modernidade, não há lugar para a justiça divina, pois Deus é só amor. É uma outra característica que nós vemos hoje, dentro da nossa instituição. Não prega pecado, não prega contra a imoralidade. Nossos congressos são feitos de simpósio, festividade, que o pregador tem que trazer aquela palavra de poder pentecostal para todo mundo saltar e se emocionar. Não pode ser que igual João Batista seria o maior estraga-festa, irmão. João Batista seria o maior estraga-festa. Ele diz para Herodes, não é lícito
tomar a mulher do teu irmão. Ele falou isso com uma autoridade política. Ele falou isso com uma autoridade política. Não é lícito tomar a mulher do teu irmão. Aí veio um grupo de pessoas para o batismo de João Batista. Ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir do juízo vindouro? Produzir fruto digno de arrependimento. A mensagem de João Batista não era uma mensagem dura. E de o que falar da mensagem de Jesus? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus falou mais de juízo do que de salvação. Então, nesta pós-modernidade, esse evangelho light, esse evangelho mamão com açúcar, não há lugar na mente das pessoas para a justiça de Deus, porque afinal Deus é amor. Cadê a bondade? Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? E tem gente que usa o amor de Deus, irmãos, para justificar uma vida de vergonha e de imoralidade dentro da casa de Deus. E quando o pastor vai tratar com ele, a igreja vai tratar com ele, aí vem aquele discurso do diabo. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Talvez Lúcifer deve ter perguntado isso para Miguel, quando ele foi expulso lá do céu, com uma terça parte dos anjos, e foi voadora, pescoção, dedo no olho, espada cortando, e os demônios jogados para fora, os anjos, a terça parte que se rebelou contra Deus. Aí naquela hora, um bocado de anjo, eu fico imaginando a cena, Lu. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? Não, meu filho, Deus é fogo consumidor. Se você plantou, agora está na hora de colher. Nesse evangelho que nós estamos vivendo, irmão, na Assembleia de Deus, é um evangelho light, que não pode falar contra o pecado nas nossas festividades, congresso. Se o pregador vier falar de pecado, falar de abandono, de caráter, mudança de vida, irmão, muita gente vai voltar para casa bravo. Eu pensei que eu ia lá me emocionar, que eu ia pular, que eu ia saltar nos mantos de Menegheve, parecendo Naamã, que quando chegou até o Rio Jordão, falou: o quê? Eu achei que ele viria e poria as mãos sobre mim e eu seria curado. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Eu quero deixar aqui 2 textos para nós entender o que é a justiça de Deus no Novo Testamento. Alguns falam: não, mas nós estamos no tempo da graça. A graça, tudo é permitido e liberado. A graça de Deus, ela é abundante, porém, ela não é infinita, irmãos. Eu destaco aqui um texto, Paulo que escreveu isso aqui, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Olha o que Paulo fala, irmão. Entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que palavra que Paulo mandou a igreja fazer. Porque olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmão. Era a igreja que tinha os 9 dons espirituais. A igreja que é o relato bíblico da manifestação dos 9 dons espirituais, Robson. Dentro dessa igreja, mas dentro dessa igreja tinha uma imoralidade tão terrível, mas tão terrível, que nem entre os descrentes, os pagãos e os gentios se ouviu falar de algo daquele jeito. Tinha um irmão tão em pecado, mas tão em pecado, tão sem pudor, que ele estava tendo um caso com a mulher do pai dele, com a madrasta. E isso era notório dentro da igreja, irmão. Todo mundo na igreja sabia, mas ninguém tinha coragem de tratar, porque o cara talvez ele era poderoso, era alguém influente na igreja, na sociedade,
e ninguém tratava. Na igreja tem os intocáveis. Tem ou não tem, irmãos? Presidente de ministério parece que é intocável na Assembleia de Deus. Parente de presidente também são os intocáveis. E os que dão dízimo grandão? A Bíblia não fala diziminho, dízimo e dizimão. Mas dentro da Assembleia de Deus nós fazemos essa acepção. Quem dá um dizimão? Não, mexe com ele não, rapaz. O dízimo dele, se ele sair da igreja, o dízimo dele é 4 mil, 5 mil reais dele, não mexe com ele não. Aí quando a irmãzinha salariada, só porque ela apareceu com, talvez vamos dizer assim, ouviu dizer que ela andou de bicicleta. Já teve irmã que foi excluída da igreja por causa de bicicleta, porque usou uma calça no ambiente de trabalho onde a empresa exigia. Então, pessoas já foram excluídas. Agora, os intocáveis, eles nunca foram questionados a vida imoral que eles viviam. Então, Paulo se deparou com um desses intocáveis, que a igreja não tinha coragem de tratar com ele. Aí Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele falou, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esse elemento e vão entregar esse homem a Satanás. Irmão, quem é que teria essa coragem? Hoje a gente falar um trem desse, nossa, entregar o diabo a Satanás? Cruz credo, é um absurdo um negócio desse. Cadê a misericórdia dos irmãos? Cadê a compaixão? Irmão, isso aqui foi um ato extremo para que aquela alma fosse salva, se arrependesse, não se perdesse no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos, irmãos. Paulo disse, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída. Então, quem se envolve com o pecado, irmão, pecado da carne, tantos outros pecados que são abomináveis aos olhos do Senhor, Deus vai tratar com severidade, irmão. E hoje nós estamos em quê? Em nome do Evangelho do amor, não há mais lugar para a justiça de Deus. Então, aquilo que Deus tornou como uma verdade absoluta, nós estamos relativizando, entendeu? Vamos lá, prosseguindo. Preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O Evangelho da Graça tem lugar para a justiça, irmão? O Evangelho da Graça, está tudo permitido, está tudo liberado. Deus parece, a sensação, quando nós vemos na igreja, irmão, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mal-humorado, com gastrite, com azia, zangado, que descia o porrete e mandava matar. Mas no Novo Testamento, ele deixou de ser pai e é vovô. É aquele vovô que permite o neto fazer tudo de errado, não é assim? Parece que no Evangelho da Graça a gente está achando que Deus é vovô. O vovozinho do Papai Noel, de barbinha branca, que desce pela chaminé, que traz presente para o menino. Irmão, no Novo Testamento eu vejo Deus matando Ananias e Safira. No Novo Testamento eu vejo Paulo entregando pelo menos 3 pessoas na mão de Satanás. Sabe o que é entregar na mão de Satanás? Ele fala, olha Deus, eles não temem ao Senhor, se eles não respeitam a casa do Senhor, a tua palavra, então eles vão temer o diabo e vão sofrer na mão do diabo. É o que Paulo estava querendo dizer. Irmãos, e quantas vezes em nome do amor, em nome da graça, a gente permite tanto pecado e podridão dentro da casa de Deus?
Uma das marcas do pentecostal, irmão, é santidade. Santidade. Aquelas pessoas que têm vida com Deus, vida no altar, que consagra, que ora, que jejua, que busca, que faz a diferença na sociedade. Sabe como esse povo era chamado na época de Daniel Berg, Gunavina, irmão? No início da Assembleia de Deus? Protestantes. É porque eles protestavam contra o pecado, falavam na rua mesmo abertamente contra o pecado, contra a imoralidade. E hoje, irmãos, nós somos a geração conformante ou a geração praticante. Nós estamos praticando tudo que o mundo pratica. Agora vem para o culto e quer ser cheio do poder de Deus. Gugu morreu. E a banheira do Gugu, irmão, já fez muito crente chegar no dia de domingo desviado dentro da igreja. A banheira do Gugu, quem lembra, irmão? Aquele sabão que jogava lá e a mulher quase que nua e que passa a mão para aqui, passa a mão para lá. E no domingo o crente não ora, não busca, não jejua. E no domingo ele quer ver o poder de Deus. Aí o pastor tem que se virar. O ciclo de oração tem que cantar na unção. Aí aquele crente que não jejuou, não consagrou, não fez devocional, não fez leitura em casa, está envolvido falando palavrão, está vivendo igual o mundo, está tomando uma cervejinha, pulando carnaval. Aí ele vem no domingo com cara de crente e quer sentir o poder de Deus. E sabe o mais interessante? Eu já vi gente entregando profecia e revelação para quem estava uma vida totalmente de miséria e pecado. Eu olhei para aquele trem e falei, gente, será que o Espírito Santo se enganou nesse trem? Não. Essa pessoa está com a vida toda podre, toda envolvida no pecado e Deus entregando revelamento para ela. Mas porque aquela pessoa tinha um cascai. Aí são os intocáveis. Aqueles são os privilegiados na casa de Deus. Vamos lá, próximo tópico. A manutenção do status quo. Muitos líderes, guarda isso aqui, irmãos. Muitos líderes pervertidos, avarentos, amantes do dinheiro e do poder, se valem das estrelas gospel para perpetuarem-se no poder. Eles não se importam com a conduta moral e espiritual de cantores e pregadores. Então, olha o que está acontecendo nesse movimento. Muitos pastores têm idolatria com cargo. Eu disse semana passada, torno a dizer, se me expulsar da Assembleia e me excluir, não tem problema não. Ninguém vai tirar o Espírito Santo de Deus da minha vida. Pode me tirar da Assembleia, mas o Espírito de Deus que Jesus me batizou, a Assembleia de Deus não tira, presidente não tira, dirigente não tira. Uma das piores misérias que existiu na Assembleia de Deus foi o cargo e o título que deram a presidente de ministério. Você ir visitar uma igreja numa região aqui, a igreja do presidente fulano de tal. Espera lá, a igreja é de Jesus ou é do presidente? A igreja é de Jesus ou é do presidente? Aí nós vimos aquela idolatria a cargos, ou seja, amar cargo e posição. Pode estar em pecado, pode estar em adultério, não tem vida com Deus, está roubando, está desviando, mandando dinheiro para a família, está apadrinhando gente no ministério, mas aí para manter o status quo, que é aquela sensação de normalidade na igreja, eles descobriram uma fórmula. A fórmula chama-se evento. Vou fazer evento. Vou trazer aí uns pregador canela de fogo. Vou trazer umas cantoras que faz o povo sapatear. Vou trazer aqueles artistas
artistas gospel, que a igreja vai abarrotar de gente, e esse povo vai se alegrar, vai dar uma oferta de amor ainda, e eu vou ter dinheiro ainda, vou me manter no poder. Irmão, tem muito lugar por aí, que pastores, presidentes, pervertidos, idólatras, amantes de dinheiro. Vocês pensam que o que está acontecendo no Valadares é só em Valadares, irmãos? Eu dou aula no YouTube, no canal Auxílio ao Mestre, tem 21 mil pessoas no canal. Irmãos, eu ouço relatos absurdos. Tem uma cidade, que eu não vou falar o nome, o pastor dividiu o ministério em dois. O ministério já era pequeno. Ele dividiu o ministério em dois para ter 2 presidentes do ministério. Sabe quem era o segundo presidente do ministério? Que ele colocou quando dividiu o ministério? O genro dele. Era casado com a filha, uma cidade pequena, entendeu? Aí ele dividiu o ministério, aquela parte fica com o genro, e o genro passou a ter um salário de 20 mil reais. 20 mil reais porque ele era casado com a filha do pastor. Aí, meu irmão, outro caso, nós vemos o pastor em adultério, irmão, divorciou, separou da mulher e continua presidente do ministério. Continua presidente do ministério. E aí o que eles fazem? Eles se valem dessas pessoas, cantores famosos, renomados, pregadores pentecostais, entre aspas, para poder trazer nas festividades de congresso, para trazer aos membros a sensação de que Deus está presente ali. Deus está aprovando o ministério dele. Eu sou testemunha ocular. Ninguém falou comigo. Eu estava presente quando um pregador renomado pelo Brasil esteve aqui na nossa cidade e disse para o líder da época: tu vai terminar lá em cima. Tu vai terminar lá em cima. E trazendo profecia, revelação para o líder, e o dinheiro entrando no bolso, e o dinheiro entrando. Gente que vinha dos Estados Unidos para pregar na festividade que tinha aqui na igreja, irmão, ganhava alto cachê, aí era troca, era com o padre. Ele vinha pregar aqui no Valadares, e o daqui ia pregar lá. Aí ficava tudo por igual. Então, o objetivo, muitas vezes, é estabelecer o quê? Aquela sensação de status quo, de normalidade, que Deus está presente, que Deus está operando. Agora eu pergunto, irmão, eu preciso de pregador famoso, de cantor famoso, Marcassiane, com todo respeito. Eu preciso de... Fala o nome de cantor famoso aí, gente, que eu não conheço cara nenhum. Gerson Rufino. Respeito, o sobrenome dos meus filhos é Rufino, entendeu? Também deve ser meio parentado dele. Então eu vou precisar desses cantores aí, eu vou precisar de cantor, de pregador daquele que passou por Camboriú para ter poder de Deus dentro da igreja, irmão. O que traz o poder na igreja? Palavra, oração, santidade. Mas sabe o que é o problema, irmão? Nós somos a geração fast food, a gente quer tudo pronto. Antigamente, as irmãs para preparar comida, tinha que cortar a lenha, rachar a lenha, não é assim? Arroz, tinha que socar aquele trem para separar a casca, entendeu? A água, tinha que buscar no rio, tinha que acender aquele fogão, a lenha, era aquela fumaça que subia, demorava, tinha uns fogão que era de 2 trempos só, aqueles fogão, a lenha com 2 trempos, 3 trempos, dava um trabalho, irmão. Irmão, avivamento dá trabalho, irmão. Uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, envolve um processo, não é do dia para a noite, mas aí sabe o que a gente faz? Está com fome, o Zacarias está com aquela fome depois do culto, a Lu está com a preguiça, não está muito disposta a cozinhar. Amor, vamos ligar lá para o hamburgão grelhado.
E é assim mesmo, vamos buscar. Vamos ligar lá para a pizzaria tal e vamos trazer a pizza. Vamos lá no shopping, que lá a gente tem a comida que a gente quer e da maneira que a gente quer. Então nós estamos tratando o evangelho da mesma forma, irmão. A gente quer coisa pronta. A gente não quer orar. O povo não quer jejuar. O povo não quer ler Bíblia. O povo não quer santificar. Aí quer trazer pronto, irmão. Aí nós vamos ver o quê? As estrelas gospel. As estrelas gospel. Amém, querido? Aqui não acontece isso não. A única estrela aqui na igreja aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amado? O resto é tudo pecador, comedor de feijão igual eu mesmo. Uma das características desse movimento, outra característica, espetacularização do culto cristão. O culto tem que ser o culto para alegrar o crente. O culto não é para Deus. O culto é um espetáculo. Parece mais aqueles musical da Broadway. Aonde está a simplicidade do culto? Aonde está a simplicidade? Em festividade, então, o irmão que fala trocado, que nós vai, nós foi, nós fica, que não tem um português muito erudito, ele nem oportunidade não tem, porque é festividade. Tem autoridade na igreja, tem pregador de fora. Aí nós vemos o que? Uma espetacularização. Nós vamos fazer o culto maravilhoso. Nós vamos enfeitar tudo, deixar bonito um lado. Vamos deixar o painel do outro. Vamos colocar todo mundo com uniforme. Aí a gente faz aquele verdadeiro espetáculo. Para dar aquela sensação que está tendo um avivamento ali dentro da igreja. Então o que nós vemos, irmãos, em muitas igrejas, é espetacularização. Estão tratando o culto como se fosse um espetáculo. Não, culto não é espetáculo, culto é adoração. Amém, querido? O culto, você não é todo culto que você vai chegar nele, que você vai ser renovado, que você vai falar em língua, que você vai ter o quebrantamento, irmão. Tem culto, que cada culto é diferente do outro. Aí, de repente, o grupo de jovens descobriu que se cantar aquela música faz chover, a glória vem. Aí tem que fazer chover. Aí vira uma tempestade de Noé. Aí a gente tenta imitar, descobrir fórmulas para fazer o culto ficar avivado, irmão. Esta é uma das características desse movimento pentecostal que nós temos aí, esse neopentecostalismo, a simplicidade do culto, irmão. Como que começou a Assembleia de Deus, irmão? Em muito lugar, a Assembleia de Deus começou debaixo de árvore. Não tinha lugar para reunir. Pastor ia a pé, no meio de poeira, chegava lá, pregava para um, pregava em praça pública. Na semana seguinte tinha mais gente que reunia, e depois ele voltava, o número foi aumentando, fazia apelo, a pessoa aceitava Jesus, e não tinha lugar para reunir, e eles reuniam debaixo de árvore. Sentado de banquinho, e cadeira e tamborete, irmão. E Jesus batizava debaixo de árvore. Havia uma simplicidade. Cada um que reunia tinha um testemunho para dar. Não tinha grego, não sabia falar grego, hebraico, não tinha aquela oratória, mas a irmã tinha orado e jejuado durante a semana para que o culto fosse abençoado. Jesus pudesse curar, Jesus pudesse falar. E hoje, como nós estamos tratando isso, irmão, nós queremos culto show, culto espetáculo, culto que mexe com a emoção. Você quer ficar emocionado, irmão? Vai no cemitério, vai no velório, você vai ver quanta emoção de gente chorando. Você quer ver espetáculo? Vai na Broadway. Lá, vai assistir um show desse, um musical. Aqui nós estamos reunidos por causa do nome e a pessoa de Jesus Cristo. O culto não é para agradar a mim ou agradar a você.
O culto é para agradar a Ele. Glórias ao nome do Senhor. O culto não é espetáculo. O culto tem como objetivo adorar, exaltar, engrandecer, enaltecer o Deus maravilhoso, glorioso, majestoso, sublime, excelso, perdoou seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida, ainda que você não receba nenhuma mais bênção da parte de Deus, você tem o nome escrito no livro da vida. É para você glorificar a Deus a todo tempo, a toda hora. Coronavírus está matando, está todo mundo procurando álcool com gel aí, para poder escapar do coronavírus. Jesus te salvou do fogo do inferno, irmão. Coronavírus no mundo que pode é matar e tirar a vida de alguém. Mas se você morrer sem Jesus, tu além de morrer o corpo, a alma também vai para a perdição eterna. Ele te salvou de algo muito pior do que coronavírus, do que qualquer doença, enfermidade. Ele escreveu seu nome no livro da vida. Amém, amado? Outra característica: cultos antropocêntricos. Antropo vem de homem. Cêntrico é centro. O culto, o homem é o centro do culto, não é mais Jesus. Quem é que vai pregar lá hoje? A irmã... não vai aquela irmã, tristeza. Quem não sabe pregar nada, não. Meu Deus do céu, está enjoado esse homem já. Quem vai... O quê? Aquele pastor vai estar lá hoje? Nossa, vai ser fogo puro, vai ser só glória. Vai ser só um... Aí vai, irmão. Olha lá, meu querido. Você só abre essa boca de jacaré para dar glória a Deus quando tem gente de fora? Tu está aqui por causa de Jesus mesmo, irmão? Ai, irmão, fiquei sabendo que aquele irmãozinho que não sabe nem ler, ele fala, ele confunde o português. Aí, meu irmão, nós vemos o quê? O pregador está fazendo mais sucesso que Jesus. Uma fórmula usada que eu falei semana passada, eu já citei o nome dele aqui várias vezes, e poucos deram glória a Deus. Mas se falar que vi Miguel entrar por aquela porta, irmão, com a espada de fogo, que o anjo da vitória chegou, que o anjo do movimento está entrando e que está passando no meio da mocidade, irmão, a mocidade começa a avivar não, emocionar. Teve um pastor, ele foi pregar na igreja e ele não é avivalista. Ele está pregando, tinha gente já mastigando chiclete, parecendo aquelas vacas mochas no parque. Já conversando, zap, e ninguém prestando atenção. E ele pregando a palavra, irmão. Foi convidado para pregar naquela igreja. Aí ele, irmãos, estou vendo um anjo entrando pela porta. E esse anjo... ele é imenso, ele está armado, e ele vem com uma espada de fogo na sua mão, e eu estou vendo esse anjo agora indo na direção da mocidade. Aí meu irmão, o irmão estava mastigando chiclete, gente conversando, zap, começou, aleluia, Jeová, mistério de Deus, glória, e daqui a pouco, irmão, já estava gente pulando, sapecando no poder. Aí ele virou, irmão, vamos parar de palhaçada, que eu não vi anjo nenhum entrando, e muito menos com espada de fogo. É isso que acontece, irmão. Que movimento pentecostal é esse que nós estamos inseridos? Cultos antropocêntricos. Jesus, ele não é mais o centro do culto. Jesus, em muitas igrejas, ele é um pretexto para reunir e aglomerar multidões. Teve um pastor que ele fez a seguinte afirmação, alguns vão entender como escândalo, mas eu quero ser o mais sincero possível, que ele tinha mais admiração por Michael Jackson do que muitos pregadores dentro de igreja pentecostais que ele conhecia. Porque Michael Jackson construiu a fama e o patrimônio dele em cima do nome Michael Jackson. Desde pequeno, o Jackson 5. Depois ele lança um álbum,
depois ele vai lançando, depois ele fica meio zoado. Era da minha cor, ficou branco. Parece que perdeu o juízo, né? Mas há muitos que usam o nome de Jesus como pretexto para atrair multidões e extorquir a igreja do Senhor. São verdadeiros exploradores, cafetões, que estão aí explorando a igreja, a passagem de avião, hospedagem de hotel, mais a oferta de amor, mais os DVDs ainda que é vendido. No final, o camarada vai com 10 mil no bolso, irmão. Eu fiz faculdade de jornalismo, irmão. Eu não ganho 10 mil, irmão, por mês, nem aqui, nem na China, irmão. Tem vezes que a gente não ganha nada, que eu estou desempregado. Estou cuidando da minha esposa, que sofreu um AVC, e glória a Deus, está recuperando. 2 meninos enjoados dentro de casa. Esse coronavírus agora vai complicar tudo, que os meninos vão para a aula. Vou ter que aguentar esses meninos de manhã, de tarde, de noite lá em casa. Aí vem um pregador estrela, que diz que vem em nome de Jesus, mas ele não está levando Jesus para os irmãos. Ele está levando o dinheiro dos irmãos. Vocês estão entendendo que esse negócio está virando comércio, irmão? Deificação de homens é o ato ou efeito de deificar-se, divinização e endeusamento. Irmão, nós estamos tratando esses homens como se fosse quase a quarta pessoa da Trindade. Pastor, presidente, ministério, irmão, já ouvi relato que quando ele chegava na igreja, todo mundo tinha que se colocar de pé porque estava chegando o homem de Deus. E todo mundo colocava de pé para reverenciar o ungido de Deus. Vai ser besta assim mais longe, irmão. Onde eu vou reverenciar um cabra sem vergonha, pecador igual eu mesmo? Mas eles querem ser reverenciados, são os Nabucodonosor. O nosso meio quer colocar uma estátua para eles. Nós estamos também aí a deificação. O que é deificar? É pegar o miserável como eu, irmão Mauro, e eu saio pregando aqui, ali, acolá, e amanhã eu vendo uma imagem de que eu sou um grande homem de Deus. Quem é você para chegar no nível da minha santidade? Quem é você para chegar na minha exegese, na minha oratória, na minha capacidade de pregar? Quando eu prego, eu sou conhecido como garganta de fogo, garganta de Jeová. Aqui não é pregador de terceira, não. Aqui é pregador de primeira. Já passei, sou conferencista internacional. Aí o camarada quer ser tratado com status. Aí nós endeusamos esses homens. Idolatramos esses homens. A deificação ela tem a característica, é o ato ou efeito de deificar alguém, você tratar aquela pessoa como se ela fosse quase que um ser divino, ou então você se tratar como se você fosse quase um semideus. E a Assembleia de Deus, irmãos, esse movimento pentecostal que nós temos aí, o pentecostalismo, ou pentecostalismo, meu irmão, embolou tudo aqui agora. Essa maracutaia do cão que vocês estão vendo aí, que é chamada de Pentecoste, está surgindo, nós estamos idolatrando homens. Nós estamos idolatrando homens. Festa só é festa se aquele pregador estiver presente. Festa, congresso só é congresso se aquela cantora canela de fogo, nossa, aquela irmã, quando aquela irmã prega, meu Deus, quando aquela irmã canta, o fogo cai. Vem cá, irmão. Quem é que manda o avivamento na igreja? É a irmã ou é Jesus? Vocês estão entendendo? Nós somos a geração que quer a coisa pronta. Nós estamos idolatrando essas pessoas, deificando pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Eu vou contar um segredo aqui para os irmãos. Vocês não vão contar para ninguém, não? Eu pequei essa semana. Eu pequei esta semana. Não olhe para mim com cara de espanto, não, que você também pecou. A Bíblia fala: aquele que não tiver pecado, disser que não tem pecado, é mentiroso. Irmão, nós somos pecadores. Não parar com esse negócio de ficar idolatrando, reverenciando, endeusando, irmão. Ungido não pode tocar no ungido de Deus. Não pode questionar ungido. Aí a gente coloca a pessoa num patamar que a gente está idolatrando aquela pessoa. Ah, meu irmão, e quando o ungido desvia, Satanás era ungido, irmão, e desviou, e arrastou uma terça parte com ele. Sabe o grande perigo disso aqui, Zacarias, Robson? É que quando esses homens se desviam moralmente, foge da doutrina, eles arrastam com eles uma multidão de bajuladores, de pessoas que vão idolatrá-los, que não acreditam de jeito nenhum que ele cometeu aquele ato, e ele jura de pé junto, irmão, que não cometeu, que não fez, e todo mundo sabe que fez. Aí sabe o que Jesus está fazendo? Teve pelas redes sociais, que foi descoberto numa festa junto com os irmãos, uma lata de cerveja na mão, tomando uma cervejinha. Teve um outro, que já passou na nossa região, que foi pego dançando numa casa noturna com uma outra mulher que não era a mulher dele. Deus está arrancando a máscara. Deus está arrancando as máscaras. Só tem um Salvador, um Cristo, um Messias e um Deus. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. O resto somos todos falhos, pecadores, buscando a cada dia a santificação e a perfeição diante de Deus. Eu encerro aqui que o meu tempo findou. Nós vamos ficar no tópico de número 7. A deificação de homens. Eu agradeço os irmãos a oportunidade. Se os irmãos tiverem paciência e nos aceitar, nós estaremos retornando semana que vem.